Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilem, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Seja você sempre muitíssimo bem-vindo ao Conexão Saúde de hoje. Programa que sempre trata com informação útil, de qualidade e principalmente informação segura. E hoje o amor está no ar e a responsabilidade também. Neste especial de Dia dos Namorados, a gente vai falar de saúde íntima, prevenção e carinho em forma de cuidado. E para isso, eu convidei alguém muito especial, literalmente. Além de ser meu namorado, ele é médico e infectologista e entende tudo sobre amar com segurança. Seja muitíssimo bem-vindo, André Peluso André Peluso Nogueira, aqui no Conexão Saúde. Seja bem-vindo, amor. Muito obrigado, amor, pelo convite. E vamos passar a informação de qualidade para os nossos telespectadores. E estamos aqui nesse especial Dia dos Namorados e a gente vai começar com a questão do beijo na boca. Transmite alguma doença ou é só paixão mesmo? Existe sim a transmissão de doenças, né? Tanto é que na época do carnaval a gente tem aí, né, ou grandes festas aí, surtos até, né, de mononucleose, que é uma das doenças que podem ser transmitidas, né, por um vírus, e a gente tem também outras ISTs, né, em destaque aí a questão da sífilis, né, também o HPV pode ser transmitido, então o beijo na boca ele também tem que ser feito com segurança, né, vamos dizer assim, é muito importante quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente ter essa consciência, né, que pode ter sim consequências para a nossa saúde. Legal. Qual IST, infecções sexualmente transmissível, tem mais cara de invisível, daquela que a pessoa pode ter e nem desconfia? Na verdade, são muitas as ISTs que as pessoas podem ter e nem desconfiam, né? Então, numa infecção aguda, muitas vezes a pessoa ainda não tem lesão, né? Não tem ferida, então é por isso que é importante, né? Quando a gente fala, né, em segurança no relacionamento com cuidado, com responsabilidade, um dos principais pilares é a prevenção no sentido de fazer as testagens, conhecer os meus hábitos e passar com uma consulta, por exemplo, com um infectologista, que ele vai fazer uma análise dos riscos, o aconselhamento, justamente para que seja feito com segurança. Então, não é fácil identificar assim, aquela pessoa pode ou não ter. Então, não é olhando a pessoa que a gente vai saber se ela tem alguma coisa ou não. Então, vai ser conhecendo a pessoa, vendo quais são os seus hábitos, se tem algum risco ou não. Quando a gente detecta alguma lesão, vamos dizer assim, algum sinal específico, né? Por exemplo, estou numa balada, vejo que a pessoa tem uma ferida na boca, né? A gente tem que lembrar também do vírus da herpes, que é bem comum e que pode ser transmitido também. Quais são as principais infecções sexualmente transmissíveis? Quando a gente fala na população geral, nas ISTs que têm o maior impacto hoje, a gente vai pensar, né, na sífilis, na hepatite B, na hepatite C, no HIV e o HPV. Vamos pensar assim, hoje são as ISTs, né, com uma maior morbidade, que a gente fala, que pode levar realmente a um adoecimento. Existem outras ISTs relacionadas a corrimentos genitais, tanto vaginal como uretral, né? Mas o foco principal, que são ISTs que têm um maior impacto no sentido de alterar mesmo a saúde da pessoa, eu classificaria as hepatites, o HIV e a sífilis.
E a camisinha é o único meio? Quais são os meios específicos de prevenção? Na verdade, o que a gente vai buscar é conhecer os hábitos da pessoa, porque a camisinha ela é um dos pilares da prevenção. Mas muitas vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Então hoje, dentro da prevenção, a gente costuma dizer até que a gente tem uma mandala da prevenção que vão ser olhados diversos fatores. Então é necessário uma anamnese, uma conversa com o paciente para entender quais são os seus hábitos, quais são os seus gostos, para que seja feita uma orientação, um aconselhamento de prevenção que vai caber para aquela pessoa. A camisinha ela tem um grande problema, principalmente quando a gente fala nos jovens, né? Ela pode causar uma certa ansiedade na hora de colocar o preservativo, isso levar até a problemas de ereção. Então tem também aquele tabu que fala que com a camisinha eu não sinto nada. Então hoje o mercado ele é muito variável, né? Vai ter com gosto, vai ter com sensação, para ultra sensível, vamos dizer assim. E quebrar esse tabu também, né? Da conversa com o especialista. Muitas vezes as pessoas chegam no meu consultório e cheio de dedo. E aí eu já vou quebrando alguns tabus, fazendo perguntas que a pessoa até fica assim. Eu falo, olha, mas você está na frente de um infectologista. Eu vou precisar saber o que você faz, quais são seus gostos, sem julgamento, mas no sentido mesmo de te passar informação e mitigar, né, diminuir os riscos de contrair alguma infecção. Então, a primeira orientação é procure o médico e confie nele, né? A gente estuda, a gente busca as informações, geralmente a gente tem também uma equipe multiprofissional junto que vai ajudar nesse acolhimento, porque muitas são as frases, nossa, se eu tivesse usado antes, isso não teria acontecido. Então, as ISTs, por mais que a gente fale que algumas têm tratamento, outras, como principalmente o HIV e as hepatites, né? As hepatites têm hoje tratamento, mas são infecções que vão levar a uma alteração na qualidade de vida da pessoa se não tratada adequadamente. Casais que iniciaram o namoro, namoradinho novo aí em vista, né? Tem algum cuidado especial que esse casal, além de fazer exames normais, que exames são esses? O que a pessoa pode, se de alguma forma ter uma precaução no início de uma relação? Quando a gente fala, né, a gente sempre escuta falar os exames pré-nupciais, vamos dizer assim, né? Quais seriam? Quando as pessoas vão se juntar. Então é realmente fazer um screening, né, um check-up, vamos dizer assim, se puder dizer, infectológico, onde eu vou buscar exames principalmente aí de hepatite B, hepatite C, o HIV, sífilis, né? Vou avaliar como é que está a carteira de vacina da pessoa, porque a hepatite B a gente tem a vacina que protege de infecção. Hepatite A, é muito importante essa questão da hepatite A, porque também, né, agora o telespectador vai ficar gelado aí com o que eu vou falar, mas, por exemplo, quando se fala em sexo oral, a hepatite B ela está envolvida, porque a gente tem hoje diferentes formas de prazer, né? Então a gente tem que pensar, né, que o que eu posso fazer para diminuir o risco de uma infecção. A infecção, né, de hepatite A, ela tem a transmissão fecal oral, né? Então imagina numa relação, né, ali onde eu posso a boca pode chegar perto do ânus. Se a pessoa tem, por exemplo, hepatite A, pode passar para outra. Então, por isso que é importante fazer todo esse check-up, se possível, né, a orientação vai ser fazer a vacinação, para que tenham o prazer de uma forma responsável. E, de fato, informação é saúde. A gente precisa entender e aprofundar para que a gente consiga cuidar da gente e do nosso parceiro. A gente continua aqui com ele, médico infectologista Dr. André Peluso Nogueira, mas a gente começa os nossos blocos de saúde. Esclerose múltipla. O corpo avisa, mas nem sempre você percebe. Quem abre os nossos quadros de dicas essa semana é o neurologista médico Dr. Ilan Rodrigues, vem com um alerta direto sobre esta condição desafiadora.
E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde. Meu nome é Ilan Rodrigues, o Neurosincero. Estou aqui trazendo a Neurodica da semana para vocês. Recentemente saiu uma notícia de que a ex-modelo e apresentadora Carol Ribeiro foi diagnosticada com uma doença chamada esclerose múltipla. E eu queria falar um pouquinho sobre essa doença aqui com vocês, principalmente aqueles que já ouviram falar nessa doença, aqueles que já foram diagnosticados ou conhecem alguém que foi diagnosticado com esclerose múltipla. Esclerose múltipla não é uma doença tão comum assim, é uma doença considerada rara, mas ainda assim não é tão rara que provavelmente você não conheça alguém que já foi diagnosticado. O que é esclerose múltipla? É uma doença do sistema nervoso central que faz com que a pessoa apresente lesões variadas em determinadas regiões do cérebro ou da medula espinhal. Essas lesões são totalmente imprevisíveis e, dependendo da localização onde elas aparecem, os pacientes podem apresentar um monte de sintomas diferentes. Por exemplo, mas não restritos a paralisia de alguma parte do corpo, formigamentos, perda de sensibilidade, dormência de alguma região do corpo, algum tipo de assimetria no rosto, assimetria de visão, problemas visuais, perda de acuidade visual, dor ao mexer os olhos, dores variadas em determinadas regiões do corpo. Tudo isso são sintomas possíveis que podem acontecer em um portador de esclerose múltipla. Quando essas lesões aparecem, os sintomas acabam acontecendo junto. E aí, quanto mais lesões uma pessoa tem, mais sintomas ela apresenta e, infelizmente, essas lesões podem deixar sequelas. Não é comum, mas é possível que essas lesões deixem algum tipo de sequela. Essa doença é tratável. Existem vários tratamentos para a esclerose múltipla, mas para que ela seja corretamente tratada, ela precisa antes ser corretamente diagnosticada. Então, se você está apresentando algum sintoma parecido com esses que eu citei, ou se alguma vez na vida você teve um sintoma parecido com esses, pode ser que esteja acontecendo com você uma série de coisas. Pode ser que tenha acontecido um AVC, pode ser que tenha acontecido um ataque isquêmico transitório, pode ser que você tenha sofrido um surto, um ataque de esclerose múltipla. Então essa doença precisa ser avaliada corretamente por um neurologista, você precisa, em caso positivo, ser submetido a alguns exames de imagem para a gente confirmar o diagnóstico e, uma vez confirmado, existem opções de tratamento. Se você tem esclerose múltipla e você não está fazendo tratamento, inclusive, você deveria estar fazendo. Todo paciente com esclerose múltipla pode e deve ser tratado. Esclerose múltipla é tratável. E quanto melhor é feito o seu tratamento, menores as possibilidades de você sofrer uma nova lesão que acabe deixando algum tipo de sequela. Beleza? A gente se vê então na semana que vem com a próxima Neurodica. Quero saber se você aí já ouviu falar em abordagens que podem mudar a posição dos dentes nas arcadas. Quem explica isso é a doutora Márcia Gandini, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Ela mostra como algumas intervenções, mesmo as mais comuns, podem influenciar no desenvolvimento bucal, principalmente na infância. Vale muito a pena assistir. Fala, doutora Márcia Gandini. Olá! E ainda sobre essa fase de desenvolvimento de dentes dentro de osso, crescendo para cá, crescendo para lá, porque o indivíduo está crescendo. Lembra que a minha criança está crescendo, ela não ficou estática ali. E nessa fase da dentadura mista, onde eu tenho a mistura desses dentes de leite com os dentes permanentes, como já discorrido anteriormente, nós vamos ter agora uma posição de anormalidade, que são as mordidas cruzadas posteriores. Muitas vezes a gente não consegue identificar, porque, vou dizer novamente, está lá no fundo. E aí eu vejo só isso aqui. Isso aqui para mim está normal, mas daqui para trás, daqui para o fundo, ó, tá todo mundo cruzado. Então eu tenho os dentes de cima para dentro e os dentes de baixo para fora. Da mesma maneira que a gente discorreu na dentadura decídua, no dentinho de leite. Claro, se as coisas não forem corrigidas previamente ou precocemente, isso tende a ficar. Então os dentes vão se trocando, as coisas, mas são situações que não se autocorrigem. Isso é bastante importante, a gente vai falar sobre isso numa próxima, mas vamos dizer aqui, isso já está ali, eu identifiquei, eu preciso estar fazendo, porque esse desenvolvimento transversal desse osso da face, ele é importantíssimo para que eu tenha
passagem de ar, para que eu tenha uma mastigação correta, enfim, muitas coisas vão interferir se essa mordida cruzada permanecer. E na fase adulta, dificilmente a gente vai conseguir tratar sem uma aplicação ou sem uma abordagem cirúrgica. Então, essa fase ainda dá tempo. A mesma coisa quando a gente mostrou lá na dentadura de leite, na dentadura decídua, quando a gente tinha essa mordida cruzada, isso aqui dá tempo ainda. Da mesma maneira que vai dar tempo quando eu tiver a minha dentadura mista. Mas se eu cheguei na permanente e ela tiver dessa maneira, a gente vai ver mais pra frente, não tenho mais o que fazer. Eu tenho que ter uma abordagem um pouco mais invasiva, vamos dizer assim. Então, tá na hora da gente procurar um profissional que entenda. E aqui eu tenho nessa fase a normalidade para que vocês identifiquem a anormalidade. E aqui um cruzamento bastante importante, né, dessa mordida cruzada anterior. Isso é fácil de a gente detectar. E nessa mordida cruzada anterior, aqui também eu tenho uma anormalidade e aqui tem uma fase de anormalidade depois de um procedimento já realizado e a situação de um pouquinho mais corrigido. Mas isso ainda está andando, isso ainda está indo porque o paciente está em tratamento. Não temos ainda uma fase final, mas é passível de ser colocado. Eu tenho meus ossos ainda, as minhas suturas, eu tenho a parte da face toda ainda desenvolvendo e isso faz toda a diferença para a ortopedia funcional dos maxilares e para a ortodontia, onde eu tenho esses dentes dentro desses ossos e esses ossos entre si. Eu sou a doutora Márcia Gandini, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Estou aqui no Gandini Ortodontia, localizado no Easy, aqui em Araraquara, e à sua disposição. Qualquer situação, não deixe passar. É bastante importante e significativo para quem você tiver do teu lado. E para quem você ama, com certeza. Gandini Ortodontia. 16 99741 1685. A pandemia deixou marcas, mas também trouxe algumas lições. Entendemos ainda mais a importância do contato, da escuta, do tempo de qualidade com as crianças e também a gente redescobriu o valor de alguns cuidados simples, como a exposição solar e a vitamina D para o desenvolvimento infantil. O Dr. Victor de Almeida destaca que a saúde pediátrica é um conjunto de fatores e que olhar para esse conjunto, para esse período que é a infância, com bastante atenção, pode ajudar a prevenir muitos desafios a longo prazo. Confira. Eu vou falar agora sobre algumas das lições que nós tivemos durante a pandemia, que é falar sobre a vitamina D, tá? A vitamina D, que é uma coisa hiper simples, que cada vez fica mais difícil para as pessoas terem um nível bom, por falta de exposição, principalmente à luz solar. Então a gente vive num país tropical, que é fácil para todo mundo pegar sol, tá? Além da vitamina D, tem uma série de hormônios que o nosso cérebro é estimulado, etc, etc, uma longa conversa, mas a gente sabe que a falta de vitamina D foi bem evidenciada na pandemia, onde as pessoas que tinham um nível mais baixo, obviamente, foram as que mais foram fragilizadas em relação à doença. Então, isso agora está sendo estendido para todas as doenças inflamatórias e infecciosas e muitos casos de câncer também, que você com doses mínimas de vitamina D, você pode melhorar o teu combate ao câncer, tá? Então, como eu falei, hoje tem mais de 40 tipos de compostos de vitamina D no mercado, tá? Mas o mais simples, eu gosto da medicina simples, é pegar o seu filho e você também e pegar sol. Agora, lembrar do seguinte, você tem que pegar sol sem protetor, obviamente, pelo menos durante 15, 20 minutos, tá? Isso é o mínimo, isso vai fazer a tua paz espiritual melhorar e você vai ter o teu nível de vitamina D ideal. Bem, o médico, obviamente, tem crianças que não podem, por uma série de razões, pegar sol, aí você tem que conversar realmente com o seu pediatra ou o seu clínico para ele prescrever, caso necessite, a vitamina D. Mas lembre-se que é um dos remédios mais custo-benefício que existem atualmente no mundo.
Você sabia que pacientes acamados precisam de cuidados especiais com a circulação? Quem explica é o médico Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, e ele fala sobre os riscos, os sinais de alerta e o que pode ser feito para evitar todas as complicações como trombose, feridas, enfim, informação importante para quem cuida e para quem precisa de cuidados. Não perca! Sou o Dr. Michel Nasser e vim dar uma dica muito importante para vocês. Vim falar sobre a prevenção de trombose venosa em pacientes que estejam acamados. Pacientes que estejam acamados ou com uma diminuição da sua mobilidade, estejam muito tempo parados em casas, pacientes com problemas neurológicos, pacientes de pós-operatórios de cirurgias ou com dificuldades de deambular por problemas reumáticos ou outros, neurológicos, ortopédicos, devem se prevenir de uma trombose venosa profunda. E como? Primeiramente, utilizando uma meia elástica adequada. Para você usar uma meia elástica adequada, procure um cirurgião vascular. Além de utilizar uma meia elástica adequada, hoje nós temos instrumentos que fazem uma compressão intermitente da sua panturrilha, prevenindo com que os coágulos se soltem e parem no pulmão, ocasionando uma embolia pulmonar, que é uma complicação muito temida na trombose venosa profunda. Então você, que recentemente fez alguma cirurgia grande ou que por algum motivo esteja acamado, por gentileza, procure um cirurgião vascular. Previna-se da trombose venosa profunda. Só o ano passado, mais de 500 mil pessoas tiveram essa moléstia e algumas delas, infelizmente, faleceram. Essa é a minha dica para você que está em casa, que fez uma cirurgia grande ou está com debilitação para caminhar. E agora a gente vai cuidar da sua visão com quem é especialista. Na Ótica Fabrilem você encontra qualidade, tecnologia e confiança em cada detalhe. Com laboratório próprio, eles entregam lentes de alta precisão e conforto incomparável. Armações a partir de R$ 99,00, óculos de sol por apenas R$ 159,00. É sua chance de renovar o visual sem pesar aí no seu bolso. E se você usa lente multifocais, experimente as lentes Noblin. São personalizadas com tecnologia digital por R$ 590,00. Mais nitidez, adaptação rápida e visão perfeita em todas as distâncias. Ótica Fabrilem, mais do que uma ótica, uma fábrica de bem-estar visual. Ó, são 4 lojas em Araraquara, uma lá no Shopping Jaraguá. Tem também na Avenida 7 de Setembro, 556 é o número. Tem 2 lá na Rua 9 de Julho, na Rua 2. E tem também lá em Américo. Uma loja fica lá na Avenida Joaquim Afonso da Costa, 296, no centro da cidade. Fabrilem, sempre aqui no Conexão Saúde para vocês. E agora a gente vai falar de momentos, mas de momentos de perda, porque cada gesto de cuidado faz toda a diferença. É a Funerária Bom Jesus que entende a importância de acolher com respeito, com empatia, com sensibilidade. Oferece um atendimento verdadeiramente humanizado com mais de 35 anos de experiência. A empresa se destaca por tratar e cuidar carinhosamente do silêncio da vida. Eu adoro essa frase, esse slogan deles. Cada despedida é conduzida com atenção aos detalhes, sempre respeitando a história, os valores e a espiritualidade de cada família. A equipe é preparada para ouvir com empatia, adaptar os serviços às necessidades específicas de cada caso e oferecer apoio do início ao fim. Os serviços são completos, desde a preparação aí do corpo até o sepultamento, a cremação, passa pelas homenagens personalizadas, os translados, assessoria documental, os planos funerários, atendimento 24 horas, tudo realizado com muita ética, transparência, profissionalismo. As cerimônias de despedida ganham, pessoal, um significado muito especial,
com rituais simbólicos, homenagens musicais, exibição de fotos, mensagens em ambientes acolhedores e tecnologicamente preparados para manter viva a memória de quem partiu. A Funerária Bom Jesus se diferencia pelo compromisso com a excelência e pela forma como transforma um momento de dor em uma experiência de respeito, de amor. Não se trata apenas de oferecer serviços funerários, mas de proporcionar amparo, escuta, cuidado genuíno. Em tempos tão sensíveis, a confiança é fundamental. Por isso, a empresa trabalha com informações claras, contratos objetivos e valores justificados sem surpresas, apenas apoio, né? Enfim, e eles têm uma mensagem final para todos vocês que inspira muito o trabalho da equipe da Funerária Bom Jesus. A morte nos lembra da preciosidade da vida, que os pequenos gestos, o amor e a presença sejam sempre valorizados. No fim, o que permanece de fato é o legado de afeto que a gente deixa. Planos a partir de R$16 mensais. A gente continua aqui com ele, Dr. André Peluso Nogueira, médico infectologista. Estamos no nosso especial Dia dos Namorados. Eu trouxe o meu namorado para conversar com a gente na data de hoje. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com dúvidas aqui para ele. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilem você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Armações a partir de R$10 de R$ 9,90. Óculos de sol por R$10 de R$ 15,90. Está precisando trocar o seu multifocal? Nós temos o melhor preço da região. Lentes com fabricação própria, com qualidade e tecnologia que vão fazer a diferença. Com certeza, o seu estilo está aqui na Fabrilem. Visite umas de nossas lojas. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. E a gente volta para o Conexão Saúde, para o especial Dia dos Namorados, mais apaixonante e informativo do ano, porque eu recebo o meu namorado, médico infectologista, Dr. André Peluso Nogueira. E a gente fala sobre segurança no amor, na realidade, segurança no sexo, de fato. E a gente vem conversando sobre as infecções sexualmente transmissíveis e está crescendo alguma que pouca gente está falando sobre? Sim, entre a população jovem, né, a gente tem hoje, podemos falar de uma epidemia de sífilis, né? Então, uma IST, né, que tem também um grande comprometimento no sentido da saúde, né? A sífilis, é uma IST que inicialmente ela vai causar uma úlcera genital, né, ou no pênis, ou na vagina, ou no ânus, ou na cavidade oral, que é uma úlcera indolor e que rapidamente se cicatriza. Então a pessoa às vezes nem percebe
que evolui para remissão, né, a cicatrização dessa ferida, e essa pessoa está transmitindo. Então hoje, né, a gente tem, dentre a população jovem, adultos jovens, sejam homens que fazem sexo com homens ou a população, né, heterossexual, que tem tido um aumento no número dessa IST. E junto a essa IST, aí a gente tem que investigar as demais. Então também acaba acontecendo, né, onde sempre tem uma IST, a gente vai buscar as outras, né, principalmente aí a co-infecção de sífilis com HIV. E qual é a complicação disso? Por ser uma IST que as pessoas às vezes nem percebem que por cicatrizar espontaneamente, mas a bactéria da sífilis, ela fica dentro do organismo da pessoa. Então ela pode apresentar a sua forma secundária, que a gente chama, onde aparecem lesões de pele. Então é frequente no consultório, às vezes chegam pessoas achando que estão com processos alérgicos, pessoas que acham que estão tendo algum tipo de problema de pele, e eu consigo, o infectologista, né, e os médicos que pensam nesse diagnóstico conseguem chegar aí no diagnóstico da sífilis. E até pode não apresentar uma forma tão exacerbada, vamos dizer assim, dessas lesões de pele, e evoluir no futuro para a chamada sífilis terciária, ou neurosífilis, que então é o acometimento da sífilis no sistema nervoso central, podendo levar aí quadros graves de meningite, demência. Então também é importante que a população saiba que é necessário fazer exames de rotina, justamente porque a sífilis ela é potencialmente tratada, né? A gente vai tratar com antibiótico, mas é necessário que seja pensado nesse diagnóstico. Por isso que a gente está falando aqui hoje, né, quebrando esse tabu e falando de ST, da saúde sexual das pessoas, porque se você teve um comportamento de risco, teve uma relação com uma pessoa que você não conhece, sem ter feito a prevenção, seja com preservativo, a gente vai falar daqui a pouco de PrEP, de PEP, que são medidas medicamentosas que a gente também pode se prevenir. Então, se eu tive um comportamento de risco, é importante que eu procure um serviço médico, centro de testagem e aconselhamento para fazer o teste rápido, porque a primeira ação que a gente precisa ter de consciência é não ter medo e ir lá e testar, porque ao testar eu vou ser aconselhado, vou receber um tratamento e quebro esse elo de transmissão. Então hoje, como as pessoas nem pensam nisso, né, e às vezes vão ter esse comportamento de risco, a sífilis está circulando aí. E é importante falar também, Fri... Mas só um parênteses, as pessoas nem pensam nisso, por isso que a sífilis está circulando. Na realidade, as pessoas não estão se sentindo cada vez mais seguras em relação ao sexo, porque a gente vê menos morte por HIV, temos todas essas precauções relacionadas a ISTs, mas... e principalmente nos jovens que não viveram o que a gente viveu em 1990, 2000, então não teve esse boom da AIDS nessa geração. Talvez seria uma inconsequência de fato sexual. E é um tabu falar de sexo, então também, se eu não falo mais disso com naturalidade, e eu não tenho a referência que a gente teve nos anos 80, 90, de mortes causadas pelo HIV, eu passo a banalizar e achar que não tem problema ter IST, eu vou, tomo remédio ou trato. Então, a gente tem hoje... É controlável. Então, hoje é muito importante, né, buscar a testagem, ter essa consciência. Tive um comportamento, né, esse comportamento principalmente relacionado à sífilis, às vezes vem ligado aí a um comportamento impulsivo, que pode ou não estar relacionado ao consumo de álcool e de drogas. Então, é necessário parar, fazer a testagem. Então, hoje, qualquer serviço de saúde do SUS ou mesmo da rede privada tem disponível os testes para a gente fazer. Eu ia falar para você, meu amor, que a sífilis ela tem um impacto principalmente na transmissão vertical. Então, também um número aumentado de gestantes que tem o diagnóstico de sífilis durante a gravidez, por isso que no pré-natal a gente faz a testagem no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, porque se não detectado ou tratado incorretamente, o bebê pode ter prejuízos e nascer com malformação.
E para a gente voltar naquela questão além da camisinha, né? Quais outras formas de prevenção existem? Para a gente falar das PrEPs, PrEP, que está relacionado também para hepatite B, como que é isso? Então, o que a gente precisa, né? Um casal saudável hoje, né? Seja qual o formato de amor que ele seja, né? Entre o amor, ele não tem fronteiras, mas a gente precisa saber, o casal comprometido, ele vai ter vacinação em dia, ele vai ter pelo menos uma testagem de todas essas ISTs, e hepatite B, hepatite C, HIV Quando e você sífilis. fala da vacinação em dia, quando a gente está falando de IST, quais são as vacinas? Hepatite A, hepatite B? Hepatite A, hepatite B e HPV, né? E hoje até a gente já tem na rede privada algumas outras vacinas que daí estão relacionadas também à saúde do indivíduo, que é importante passar por uma consulta para receber a informação. E aí a gente tem medidas medicamentosas, né? Então, se eu conheço o meu status sorológico, não tenho nenhuma doença, né? Se eu estou com a vacina em dia, ter o conhecimento de como se transmite, né? Seja pelo sexo oral, vaginal, anal, é importante falar sobre isso também, porque as pessoas fazem e precisam saber aí quais são os riscos, e existem então medidas farmacológicas. Então hoje está disponível no SUS, né, gratuito, medicações que você pode tomar antes de se expor. Então se eu sei que eu tenho um problema, por exemplo, com camisinha, não consigo usar, né, tem pessoa que tem alergia, tem pessoa que não se adapta, existe hoje medicação que você consegue tomar previamente, né, seja todo dia, ou seja antes, um dia e 2 dias depois da exposição, para prevenir, por exemplo, o HIV. Então, a PrEP, ela vai ter a prevenção do HIV, mas não previne, por exemplo, a sífilis, né? E vamos lembrar também que dentro disso está envolvido gravidez não planejada, então tem tudo isso. Mas por isso que é importante ir na consulta, seja com o ginecologista, seja com o infectologista, e abrir o coração para o infectologista e falar, doutor, eu gosto de fazer isso, é dessa maneira que eu funciono, porque daí eu vou fazer essa análise de qual é a melhor prevenção para você. Hoje, falar que só camisinha previne, não adianta, não é esse o foco. Então, cada vez mais a gente vai fazer o que a gente chama da prevenção combinada. Então, é muito importante saber se eu tenho ou não, vacinação em dia, as medidas preventivas do uso do preservativo, masculino ou feminino, né? Ainda é pouco falado a questão do preservativo feminino, e, se for o caso, as medicações antes, e também, essa é a PrEP, e eu tenho a PEP, que é o quê? Me expus, a camisinha furou, ou não lembro o que aconteceu, eu também consigo ofertar medicação até 72 horas da exposição, que também vai diminuir muito o risco de contrair HIV, mas não das outras ISTs. É muito conteúdo, é muita informação útil, de qualidade hoje aqui para vocês. Nos restam pouquíssimos minutos. Só dê um conselho final, o principal conselho para os casais nesse Dia dos Namorados. Os casais, eles têm que ter esse compromisso, né, com o seu parceiro, né? É frequente, né? Não é que é frequente, né? Não acontece muito, mas vem acontecendo questões de casais, muitas vezes, que procuram consultório, né? Seja um ou outro, e que aparece com uma IST. Então, por trás de uma IST num relacionamento, pode estar envolvido aí uma questão, né, de quebra de confiança. Então, isso é um problema. Então, falar sobre a saúde sexual com seu parceiro, com a sua parceira, é importante, buscar a prevenção, né? O amor está no ar nesse comemorativo aqui do Dia dos Namorados, mas a gente precisa ter a segurança, o compromisso, o compromisso com a saúde do outro. Então, se existe ou existiu algum comportamento de risco, buscar o aconselhamento, buscar o tratamento. Algumas ISTs relacionadas, por exemplo, até candidíase, está relacionado aí que eu vou ter que tratar também o parceiro, né, para que tenha saúde
do casal. Então, o que a gente fica a mensagem desse nosso programa de hoje é realmente o compromisso do casal em se cuidar, né? Para que a família seja saudável, feliz e sirva de exemplo para os outros. E a gente falar sobre sexo e sexo com segurança, porque também para os jovens é importante os pais falar disso com seus filhos, porque eles vão fazer, eles vão ter curiosidade. Então levem também os seus filhos antes do início da vida sexual no ginecologista, no infectologista, para que tirem as dúvidas e para que a gente possa aí fazer um planejamento e um cuidado com segurança para todos os nossos. André Peluso Nogueira, médico infectologista, hoje aqui comigo, meu namorado também, especial Dia dos Namorados, aqui no Conexão Saúde. Muitíssimo obrigada por estar aqui comigo, aqui com a gente no Conexão hoje. E eu não podia perder a oportunidade de me declarar mais uma vez para o meu amor, né? É um prazer estar aqui e um prazer ter você na minha vida. Obrigada, e que a gente curta muito esse Dia dos Namorados e muitos outros. Se Deus quiser. E a gente chega para o nosso plano de saúde. Agradeço aqui, eu queria agradecer melhor, mas eu fico sem graça aqui no meu próprio programa, eu quero matar ele. Não foi nada combinado isso, mas a gente volta aqui, ó, para o nosso plano de saúde. Porque quem não gostaria de ter um médico, eu já tenho um médico pertinho de mim, mas você não gostaria de ter um médico sempre perto? Perto. Com a telemedicina H-Saúde, isso é possível. Atendimento por vídeo com total segurança, privacidade, no conforto aí da sua casa ou onde você estiver. É fácil, é rápido. Pelo aplicativo H-Saúde você fala com o médico a qualquer hora do dia ou da noite. Ou você também pode se dirigir a uma das cabines de telemedicina presentes no Hospital Carlos Fernando Malzone e na unidade H-Saúde de Itápolis. Com a telemedicina H-Saúde você recebe orientações, receitas e até encaminhamentos para especialistas, tudo sem custo nenhum extra, nem coparticipação. Para mais informações, acesse hsaude.net.br/telemedicina. Telemedicina H-Saúde, seu médico mais perto de você a qualquer hora, em qualquer lugar. H-Saúde cuida muito bem, cuida muito mais. E quem abre o nosso segundo bloco de dicas aqui é a terapeuta ocupacional Bruna Teixeira Pinto e fala sobre o grupo Qualidade da Vida Pessoa Idosa, lá da Clínica da Vida, que a clínica dela é uma iniciativa maravilhosa, que promove autonomia, integração, bem-estar para a pessoa idosa. Confira! Oi, gente, eu sou a Bruna, sou terapeuta ocupacional e estou aqui mais uma vez para falar dessa vez sobre a população 60+. Aqui na clínica, na minha clínica, a Clínica da Vida, que eu já apresentei aqui para vocês, localizada no município de Araraquara, eu realizo um grupo que chama Grupo Qualidade de Vida à Pessoa Idosa, que é para a população 60+. E qual é o objetivo desse grupo? É a gente trabalhar, todos os aspectos. A fase do 60+, é uma fase onde os indivíduos vivenciam muitas perdas, muitos lutos, né, de diferentes formas aí. Lutos pela morte, mas lutos também relacionados a outras questões. Perda de funcionalidade, mudança de casa, aposentadoria. Então, mudanças que são muito impactantes na rotina. Trabalhei 30 anos na mesma empresa, 35 anos, e agora só fico em casa, né? Antes, o que me faltava era tempo e agora o que mais eu tenho é tempo e eu não sei o que fazer com isso. Na grande maioria das vezes, a gente não se prepara, por exemplo, para uma aposentadoria. E aí a gente tem o impacto disso no dia a dia. Então, essas coisas podem se relacionar, impactar também o sentido de vida, né? Então a pessoa começa a se sentir mais inútil, né? Vai perdendo a vontade de fazer as coisas, vai ficando mais no sofá, na frente da TV, a questão social vai reduzindo também, porque eu não tenho mais vontade, né? Eu não tenho mais assunto para trazer. Então, tudo isso a gente trabalha no grupo. Treinamento e estímulos, cognitivos, treinamento de funções, né, para manter a funcionalidade, equilíbrio, sentido de vida, ajuda nessa ressignificação e as trocas todas, né?
que todo grupo permite e é muito rico. Qualquer dúvida, gente, entre em contato pelo telefone. Esse grupo é o único dos grupos que acontece só presencial, tá? Por conta de todas as atividades que são feitas e que muitas delas são individualizadas também, para trazer as características de cada um, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Excelentes participações sempre aqui com a nossa querida Bruna Teixeira Pinto. E eu lembro para vocês, antes de chamar a próxima dica, que o André, que estava aqui com a gente, meu namorado, médico infectologista, também atende pelo H-Saúde. Acabei de contar para vocês aí do H-Saúde, da telemedicina, mas o Dr. André Peluso Nogueira, médico infectologista, também atende pelo H-Saúde. Coisa boa, hein? Dica boa essa minha, hein? Tô passando para vocês. E antes de transformar o nosso corpo, é preciso cuidar também da nossa mente, da nossa rotina. A cirurgia plástica começa bem antes da sala de operação no pré-operatório. Cada detalhe importa. Alimentação, sono, equilíbrio emocional, acompanhamento médico. É com ele, Dr. Marcelo Mariottini, que vai reforçar todo esse preparo para vocês hoje. Médico cirurgião plástico. Um pré-operatório. O que você precisa saber para fazer a sua cirurgia? Um pré-operatório é extremamente importante, porque é através da anamnese que iremos questionar sobre patologias que possam fazer parte da sua vida. Assim, solicitaremos exames pré-operatórios mais definidos para que possamos fazer a sua cirurgia com maior segurança possível. Olha, queda de temperatura que a gente está passando, os riscos à saúde dos idosos aumentam. A médica geriatra, a doutora Maria Carolina Arbex, explica por que é essencial redobrar os cuidados. O frio, ele pode afetar a circulação, agravar doenças crônicas e até aumenta o risco de quedas. Ela vai informar tudo certinho para a gente melhor. Fala, doutora Maria Carolina. Olá, eu sou a doutora Maria Carolina Arbex, sou geriatra. E hoje eu vim trazer um tema super importante, né? Logo mais a gente vai começar realmente o inverno, que é uma temporada que traz bastante preocupação para nós, médicos, né, e geriatras, que são as infecções respiratórias no idoso. A gente já sabe que o idoso é um paciente que está mais vulnerável às infecções respiratórias e é nessa época do ano agora, né, realmente até um pouquinho antes, em março, que começam a circular os vírus respiratórios, coincide também com a entrada das crianças na escola, né, um período de mais viroses. E sim, são mais vulneráveis e costumam ter quadros mais graves. Então vale a pena a gente falar de 3 vacinas em específico com o objetivo de prevenção. São vacinas então que vão não necessariamente prevenir a doença, então você pode sim ter um resfriado, pode ter uma gripe, pode ter algum quadro viral, mas que isso não te gere complicações, né? São as temidas internações, as complicações cardiorrespiratórias, cardiovasculares. Então são 3 as vacinas mais importantes para esse período, para o idoso. Então lembrar sempre da campanha da gripe. A vacina da gripe ela deve ser anual, é importante que seja anual. Por quê? Porque todo ano mudam os vírus circulantes, então a vacina em 2025 ela é preparada com os sorotipos mais importantes para esse ano, né? Então independente de você ter vacinado ano passado, você deve sim procurar a vacina. A gente tem a vacina da campanha, né, que é disponível na rede pública, nos postinhos de saúde, que começa agora dia 7 de abril. E a gente tem também as vacinas da rede privada, que são as vacinas tetravalentes, são 4 sorotipos. E no caso dos idosos existe uma vacina ainda mais específica, que é a vacina de alta dose, que é a vacina tetravalente, mas com uma concentração maior desses sorotipos. Isso confere uma proteção maior. Já se sabe que quando a gente dá uma dose um pouquinho maior, a gente consegue ter uma resposta mais eficaz nos idosos. A gente previne em mais de 28% as complicações por pneumonia, em 17% as internações pelo vírus, né, e eventos cardiovasculares. Então, né, na possibilidade, eu acho que é melhor. A gente tem também a vacina do Covid, que deve ser feita a cada duas vezes no ano, né? E essas são realmente disponíveis apenas na rede pública. E a gente conta também com a vacina contra o vírus sincicial respiratório. O vírus sincicial respiratório ele é muito conhecido na pediatria, por conta dos casos de bronquiolite, das internações em UTI, nos bebês abaixo de 5 anos, das crianças abaixo de 5 anos, mas é um vírus que causa bastante estrago, uma infecção importante nos idosos, né?
E a gente tem isso um pouco menosprezado, não tem esse dado, mas a gente já sabe que isso acontece, é motivo de internação, é motivo de maior complicação, aumenta o risco de pneumonias bacterianas. Então, lembrar dessas 3 vacinas virais para que você tenha um inverno melhor, um inverno mais seguro, para que os idosos, né, que convivam com crianças que trazem bastante vírus realmente das escolas, tenham um convívio bom, um convívio adequado e consigam, né, curtir as coisas boas aí de estar com os seus netos, com a sua família. E a gente vem para o depoimento desta semana, o jovem Nicolas Borghetti compartilha o que o Clube Araraquarense representa para ele, para sua família. É um lugar onde a gente se sente seguro, onde a gente se sente pertencente, é um espaço de convivência, saúde e muito, muito, muito bem-estar, onde corpo, mente e coração se encontram. Vamos ver esse depoimento. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicolas, eu tenho 17 anos. Eu frequento o clube todo dia, eu frequento mais academia, mas o clube é muito legal, porque você consegue, todos os tipos de idade, pessoas conseguem frequentar, tem natação para as crianças, tem festa team para a galera mais nova, tem a brinquedoteca que é top ali também, para a criançada, tem várias aulas, e eu frequento faz uns 2 anos, que foi quando me mudei para cá, e foi uma boa escolha virar sócio aqui do clube. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde. Fique aí que temos o nosso quadro de espiritualidade, saúde mental e finalização com ele, Dr. Drauzio Varela. Fique com a gente. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. E a gente volta aqui para o Conexão Saúde, programa de muita informação útil, de qualidade e segura para você. Chegamos à hora do nosso quadro Despertar com ele, psicólogo clínico, comunicólogo Cássio Ropelato, sempre trazendo uma reflexão que vai além do que se vê na superfície. A gente vive muito imerso nessa cultura, né, que nos empurra para comparação constante. E o Cássio fala sobre como a competitividade pode nos afastar de nós mesmos. Vamos conferir. Você já se deu conta que nós vivemos um momento de competitividade? Em todo momento parece que nós estamos competindo ou alguém está competindo conosco o tempo todo. Isso está muito ligado à questão do mundo virtual, da ideia de imagem e aparência que nos é incutida cada vez que nós adentramos esse mundo virtual, onde o que leva a essa competitividade? O mundo da comparação. Eu sou uma pessoa importante, como eu vejo essa importância? Me comparando com outras pessoas. Eu sou inteligente, eu sou bem-sucedido, eu sou belo, eu estou bem. Sempre essa percepção depende do nível de comparação ou com o que você está se comparando. Isso necessariamente nos conduz a uma atitude de competitividade. Por medo de não pertencer,
Eu tento fazer com que a minha vida se encaixe dentro das expectativas do outro. E nessa expectativa do outro, o bem-sucedido é aquele que se sobrepõe ao outro. Nesse sentido, mais uma vez, eu estou em competitividade. Perdemos o essencial. E numa competição você não pode reconhecer o outro como parte. Numa competição, você reconhece o outro como alguém que deve ser vencido, alguém que deve ser deixado para trás. Que tipo de sociedade competitiva nós nos tornamos e quais são as consequências dessa competitividade desenfreada? Uma sociedade que impõe e que promove essa competição gera o individualismo. E o individualismo gera uma percepção muito equivocada do que significa amar. Vamos falar agora sobre a vida quando ela pede uma grande celebração. O lugar certo é o Que Festa Eventos. Com mais de 20 anos de tradição, o Que Festa transforma momentos especiais em memórias inesquecíveis, casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos. Lá, cada detalhe é pensado com carinho, sofisticação, dedicação, ambientes climatizados, buffet próprio, estrutura completa. É uma equipe que cuida de tudo para que você viva o seu grande dia com tranquilidade e emoção. Lá no Que Festa Eventos você encontra mais do que um espaço, encontra pessoas prontas para realizar sonhos, com atendimento humanizado, com soluções sob medida. Sua festa acontece do jeito que você sempre imaginou. Que Festa Eventos! Tradição, beleza, alegria em cada celebração. Ó, tudo aqui, todos os contatos para você entrar em contato já com a Que Festa Eventos. E agora a gente segue para o nosso quadro de parceria, né? Em parceria com o NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. A gente sempre traz um olhar científico sobre temas ligados à saúde e espiritualidade. E o NUPS é coordenado pelo médico psiquiatra, pesquisador Dr. Alexander Moreira Almeida. O tema de hoje traz uma questão que envolve ciência, relacionamentos e saúde mental. Estudos indicam que pessoas casadas têm menos chances de desenvolver depressão. Vamos lá para essa explicação? O que será que explica, né? Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Quem está casado tem bem menos chance de desenvolver depressão. Acaba de sair um estudo na Nature Human Behavior, uma das revistas científicas mais importantes do mundo, que investigou a ocorrência de depressão entre pessoas casadas e não casadas. E se percebeu que os não casados têm 86% mais chance de terem depressão do que aqueles que estão casados. E esse estudo aconteceu em 7 países, com uma amostra de mais de 100 mil pessoas. E o mais interessante, eram países os mais diversos, desde Coreia, China, Inglaterra, Estados Unidos e México. E o dado mais interessante também é que este aumento de risco de depressão entre os não casados comparado com o casado foi maior nos países ocidentais, maior para homens e para aqueles também que têm maior escolaridade. E um dos fatores, num estudo longitudinal que eles foram seguindo essas pessoas, que fez com que o não casado tivesse mais depressão, é que o não casado bebia mais álcool e fumava mais. Esse é um dos fatores que explicou o aumento nessa área. O que os estudos têm demonstrado na realidade, esse é um dos estudos, mas existem inúmeros estudos mostrando que o investimento, num relacionamento afetivo estável e de longo prazo tem uma série de fatores protetores em termos de mortalidade, de bem-estar, de satisfação com a vida, até de satisfação sexual. Então, por quê? Parece que esse comprometimento a dois, de longo prazo, tem uma série de impactos no estado emocional, na condição socioeconômica, gerando, então, no final das contas, esse resultado protetor em relação à depressão. E a gente finaliza o Conexão Saúde hoje para vocês, toda semana aqui, juntinho de vocês, trazendo muita informação útil, de qualidade, segura, saúde,
conversa clara, com muita leveza, autoridade e credibilidade, é com o nosso time aqui no nosso programa, feito especialmente para vocês. A gente se vê toda semana pela TV Cultura Paulista, pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. A gente agradece todas essas oportunidades e de trabalhar para vocês, levando muita saúde e muito amor. Um beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilen, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar.